Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui do nosso Pod Cristão. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito aí no nosso canal, aproveita para já se inscrever e não perder os nossos próximos vídeos. É assim você ficar por dentro do conteúdo que a gente postar aqui. Quero te convidar para você já pegar lá a sua lição e abrir na lição 10. Daqui a pouquinho a gente já vai começar a falar da lição. E já aproveita e pega a sua Bíblia também. Abre lá em Mateus 11, 25 a 30. É o nosso texto base de hoje. Mas antes, quero pedir também para você curtir e compartilhar o nosso vídeo de hoje. Ajuda bastante o engajamento do nosso canal, porque o YouTube entende que nosso canal é relevante. Então, cada vez que você curtir mais e compartilhar também, o nosso canal vai ser mais recomendado para outras pessoas, tá bom? Quero aqui apresentar meu co-host aqui de hoje, meu parceiro aqui de banca, o Jonas. Ele é diretor dos jovens da Igreja de Bom Jesus, diretor da sonoplastia aqui do Bom Jesus também. Ele está ali à frente também do departamento da comunicação, que passa os anúncios aqui da igreja também. Então ele está bem ativo aí esse ano. Deram quase todos os cargos aqui para ele. Pouca coisa, graças a Deus, quase então, nada. Um pouquinho de cada. Então aí ele está bem empenhado aqui com as coisas da igreja, que é uma bênção aqui para a Igreja de Bom Jesus, eu tenho certeza. Ele também faz ali a parte profissional dele. Ele é formado em educação física. Então, para você que está aí buscando uma vida um pouco mais saudável, uma vida melhor, pode estar entrando em contato com o Jonas, que ele vai estar te passando algumas orientações. E ele também é especialista em corrida. Então, para você que quer iniciar em alguma coisa mais barata, em vez de ser academia, ele pode estar te orientando também em corrida, que você pode correr em qualquer lugar, né? Na rua é de graça. Então você só vai ter ali o gasto de talvez ter um tênis de corrida apropriado, caso você não tenha. Mas pode aí entrar em contato que ele vai te passar algumas dicas após o pôr do sol. Esse aí é o nosso querido amigo Jonas. Vamos lá. Não poderia deixar de falar também, né, do nosso amigo Wellington, né? Nosso apresentador base aqui. Sem ele fica difícil, gente. O menino aqui é o centro, né, da palavra. Eu só auxilio, né? E que bom que ele está aqui com a gente também, porque agora ele é viajante, né? Ele está quase europeu, internacional já. Trabalha numa empresa onde ele faz entregas no Brasil todo, se deixar, né? Coitado. Não para nem um segundo, né? Mas ele está aqui com a gente. Ele também faz parte da sonoplastia lá do Dr. Paulo Prado, da Igreja Adventista de lá. Não é o diretor, mas nós sabemos que tem uma partezinha lá que é ele que comanda, né? Ele que resolve os pepinos, chama o Wellington para resolver o pepino do som. E aí, quando não consegue, aí ele pede auxílio dos universitários. Nós também temos essas questões também. Mas é legal porque a gente não sabe de tudo, né, gente? Nós não é formado, não aprende, mas na base do aprende e erra. Mas o legal é que a gente gosta, então a gente faz com prazer essa questão da sonoplastia. Ele também está envolvido ali com os jovens da igreja também, ajudando e auxiliando para que os jovens continuem engajados aí no projeto, né, que é a volta de Jesus, que nós estamos buscando. E ele é o motorista da esposa dele, né, para levar para as cantorias. O menino canta, mas deu uma pausa na carreira, né, de cantor. Temos até uma foto aí há uns anos atrás aí. Muitos anos. Não divulguem. Todo mundo vestido de terno e tal. Mas foi bem legal. Foi bem legal, né? Foi interessante, a gente tem histórias para contar aí. Mas esse é o Wellington, né? Estamos na busca aí, eu e a querida esposa dele, para ele entrar no mundo fitness, né? Estamos na busca aí para ele poder não ter uma parada correndo, né? Igual teve quase teve esses dias, correndo atrás para fechar o portão. Isso não dá pra esquecer que o menino chegou tão ofegante que não conseguia nem contar a história aqui. Eu tinha que te pedir um auxílio aqui.
Mas é isso, a gente está buscando para que ele possa entrar nessa questão de qualidade de vida que a gente também proporciona. Né? Estou falando da esposa dele, porque a esposa dele está presente aqui, que é a Grazi. Mais uma vez ela aceitou o nosso convite. Muito obrigada. E... Inclusive tem a novidade aqui, gente. A última vez que eu vim, o aparato estava diferente. Agora a gente tem a mãozinha aqui livre, pode falar, gesticular. Pode gesticular. Agora tô feliz, entendeu? Que eu falo com a mão também. E a Grazi, ela é nutricionista. Então, se você está procurando uma nutricionista, tanto esportiva ou clínica. Clínica também, Isso. ela está à disposição de vocês aí. Faz atendimento online, então não tem como você ficar sem a residência, se for preciso também. A residência também. Então, assim, ó, você não tem como fugir. E sempre uma boa alimentação vai te auxiliar bastante na sua vida, na sua qualidade de vida também. E, sem mais delongas, nós temos também a Marli, que ela está envolvida aí no Desbravadores, né? Eu acho que já é o 40º ano no Desbravador. Tô brincando. Terceiro. Ela gosta muito do Desbravador, participa bastante e ela sabe tudo do Desbravador. Então, se você tem interesse de saber o que é Desbravador, pergunte para Marli, que ela vai responder tudo certinho para você. Vai te chamar, vai te convidar, se você tiver entre 10 e 15 anos também, para estar participando do Desbravador. Então, você também é um convidado a estar participando e conhecer um pouco mais desse Ministério Desbravador, que é muito interessante, muito legal. Então, gostaria que vocês dessem um oi pra galera. A Grazi já deu oi já pra galera aí, mas a Marli não. Então fala aí, Marli. Oi, pro pessoal, povo conhecer. tudo bem? Vou pôr mais perto. Mais perto do Mais microfone. perto. Senão o pessoal não te ouve em casa. Oi, pessoal, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem. Estou contente por estar aqui, que Deus possa estar abençoando nossa podcast. É isso aí. Amém. Bom, quero pedir aqui para a Marli já fazer a nossa oração inicial para a gente já começar aqui a nossa lição aqui de hoje. Então, oremos. Maravilhoso Deus, grandioso Pai que habita nos altos céus, estamos aqui mais uma vez, Senhor, para te louvar e te engrandecer teu santo nome. Que o Senhor possa vir nos dar a oportunidade de abrir a tua palavra, Senhor, e que o Espírito Santo possa nos usar e nos capacitar para que todos que estão aí possam ouvir e compreender a tua voz. Amém. Que ele possa atingir cada irmão, cada pessoa, cada criança, e que ele possa sempre estar com todos, e que vocês possam sentir a presença dele, e que permaneça em nosso coração. Neste momento é que eu te peço, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. 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 Bom, se você está aí com a sua lição em mãos, você já está vendo aí a nossa tirinha de hoje, mas se por um acaso você ainda não sabe do que eu estou falando, não sabe o que é a lição dos jovens da Escola Sabatina, procura alguma igreja adventista aí próximo de você, entra aí no site encontreumaigreja.com, que você vai encontrar a igreja adventista mais próxima de você, e conversa com ali os líderes ali da igreja, que eles vão estar te orientando de como você pode estar adquirindo essa lição dos jovens ou alguma outra lição que você queira. Aqui a gente tá com a nossa já tirinha aí na tela para você que tá nos acompanhando. A lição 10, que vem com o título Controlar o Estresse. Aí aqui a gente tem a primeira tirinha ali, né? Escrito: pinte a mandala e controle. Aí tá tudo rabiscado, né? Aí a segunda tirinha um rapaz ali orando, aí ele fala, né? Venham a mim todos vocês que estão sobrecarregados, que está lá em Mateus 11, 28. Então aqui é eu diria um contraponto, né? Aqui talvez a primeira tirinha ali, uma pessoa que ela não está controlada, aí rabiscou ali, e no segundo uma pessoa que está entre aspas ali, controlada, que ela está entregando o seu estresse, o que está afligindo ali ela, para Cristo. Então eu acho que seria mais ou menos
Isso aí, o que eu entendi. Olha, mas eu vou falar sobre essa questão da mandala. Teve até uma época, não sei se vocês lembram, uns 5, 6 anos atrás, onde estava na moda você comprar esses livros para você pintar, que era livro de estresse. Aí eu ficava, gente, como assim alguém tem que pintar os negocinhos tão pequenininhos assim e vai acabar com o estresse? Eu não dou conta. Eu falei, na hora que eu olhei isso aqui, eu falei, esse desenho aqui é meu. Porque eu falei, gente, como é que pode isso tirar o estresse de alguém? E aí depois eu falei, gente, não, é porque a pessoinha aqui já é no 340, né? Nem 220. A pessoa já é no 340, então assim, na hora que você precisa parar, sentar, prestar atenção em alguma coisa, dependendo de como é que tiver a rotina e se você não parar realmente e focar, às vezes você não consegue fazer isso, até em relação ao estudo da lição. Então, para mim, foi muito legal essa tirinha. Eu falei, opa, realmente, sempre quando a gente tem que prestar atenção em algo, e principalmente na palavra de Deus, é literalmente libertar a mente e prestar atenção em tudo aquilo que a gente está vendo. Então, achei muito boa essa tirinha. E essa tirinha também me remeteu aos 10 dias de oração. Eu estava num estresse, completamente estressada. Então, acordar cedo, pôr Deus em primeiro lugar, fazer o jejum, nossa, eu vou te falar, foi uma transformação renovadora na minha vida. Porque eu não estava dando conta de nem olhar WhatsApp, para vocês terem uma noção. Então, eu estava... Eu dei uma bugada no serviço legal. Eu comecei a trabalhar recentemente e eu buguei, gente. Mas a chefe perguntando as coisas e eu buguei. O estresse é tão grande, né? Que a gente vê como a gente está estressada, né? É uma carga muito grande. Uma carga que a gente sai até fora de si, né? E o interessante da lição, eu não sei se vocês sabem, mas a lição, ela não é feita, por exemplo, ano passado para ser escrita e editada esse ano para ser publicada. Na verdade, o estudo da lição, ele vem decorrente de 3, 4 anos. Então, assim, e para bater exatamente com aquilo que nós precisamos hoje, assim, é só o Espírito Santo mesmo e a unção para as pessoas que estão escrevendo realmente, para que eles batam literalmente na tecla daquilo que nós estamos precisando agora. Então é muito interessante. Isso aí. Agora, não sei se o Jonas tem alguma coisa para comentar aqui da nossa tirinha, senão a gente já vamos lá, dá sequência aqui. Eu peguei essa questão da tirinha, eu lembrei do psicotécnico do tirar a carta. É verdade. Você tem que passar vários risquinhos, contornos para poder fazer. Aí para quem passou também pelo exame do psicotécnico do tiro de guerra, né? Tem que fazer essas questões também, olhar o quadradinho, comparar, ver se tá igual, se não tá. Então eu pensei nessa situação também. E aí nós entramos no nosso domingo, onde nós temos aqui pressão demais. E o que isso nos remete? Nosso mundo hoje, nós estamos vivendo intensamente, nós estamos estressados ao extremo. Nossa, ao extremo. Fica até quase uma redundância, mas estamos ao extremo de tudo. Então o que acontece? Nós estamos olhando, nós estamos sempre em movimento. Você olha para algum lugar, está sempre acontecendo alguma coisa. Então, em constante informações. Hoje, nossos celulares remete informação a cada milésimo de segundo. Você já tem uma informação, ou a gente apostando alguma outra coisa, uma interação, uma risada, alguma coisa. Então, tudo isso rápido. Sobrecarrega, né? Rapidez. Então, a mídia está nos causando muito, estimulando muito a questão do nosso cérebro. Então, o nosso cérebro ele não tem o quê? Descanso. Exato. E a gente está cada vez em movimento, a gente não consegue descansar. Então nós vamos aprender um pouco mais sobre isso na lição dessa semana. E o que acontece quando você está estressado? Você não dorme. Você não descansa, o cérebro não desliga. Não para. Você parece que dormiu, mas no outro dia você acorda como se você não tivesse dormido. Porque você dormiu às vezes preocupado com alguma situação, ou porque você apenas está numa adrenalina incessante do dia que você não conseguiu desligar, não conseguiu afastar essa questão para dar uma relaxada. Então, o que isso acontece? Acontece alguns desequilíbrios. Então, assim, acontece o aumento do cortisol, então níveis mais altos de cortisol, e um desequilíbrio de outros hormônios, como estrogênio, progesterona, serotonina e hormônios da tireoide.
Então isso pode ocasionar várias situações, como a questão de mudança de hormônio, que vai te causar o quê? Doença. Exatamente. Vai te causar baixa imunidade, então você vai ter mais problemas em relação à gripe. Gripe constantemente, você sai de uma gripe já começa uma outra, às vezes a gripe vai vir mais forte. Sim. Ou você tem dores no seu corpo incessantemente que você não consegue controlar, e é porque você está num movimento estresse muito grande. Ou até vamos colocar isso também na mulher, né? Porque eu acredito que na mulher isso é muito mais intenso. Então é aquela questão, nossa, eu estou fazendo dieta há 10 anos e eu não consigo emagrecer 1 quilo. Por que será? Às vezes a gente olha tanto a questão de alimentação, claro que o viés importante também, atividade física, mas se a gente não tem essa questão de regulação dos nossos hormônios e o nosso estresse também está exacerbado, é assim que a gente não consegue ter resultados. E tudo que o Jonas falou acontece, não só isso. O risco de lesão, você fazendo uma atividade física, também aumenta demais. Se você, por exemplo, na questão da tireoide, você quer emagrecer, você não consegue chegar no seu objetivo, ou até mesmo na questão do homem também, se você não tem o aumento muscular, você não tem a hipertrofia, porque o estresse está tão grande que seu corpo está literalmente só trabalhando para você sobreviver em cima de estresse, e isso não é saudável. E a partir do momento que você tem todos esses sintomas, é onde você começa a literalmente viver cansado. Você vive num cansaço, é cabelo caindo, então o seu semblante muda, e se você não tem um corpo saudável, como é que sua mente vai estar saudável? E aí é aquela questão, se você não tem mente e corpo saudável, como é que você quer adorar a Deus? Aí é onde acontece o medo e a depressão, né? Exato. Que é onde você não tem disposição. Exatamente. Então, como a Grazi estava citando, então nós temos umas questões muito grandes. Então, dores de cabeça, às vezes a sua dor de cabeça é porque você não está descansando. Às vezes não é porque você está num sol quente ou alguma outra situação de troca de calor de ar-condicionado para a questão do quente, do sol. Às vezes não é isso. Às vezes você está com uma dor de cabeça porque você não descansou. Então, nessa semana, nós vamos aprender como descansar em Cristo. Tem um estresse que é legal, que é bom? Sim. Que é aquele quando você compra uma casa nova, quando você vai trocar de serviço, trocar de escola, aquele estresse de que você vai se mudar, você está na expectativa. Esse é um estresse diferente. Esse é um estresse gostoso. Agora, aquele estresse que ele vai te consumindo, ele vai te causando problemas de saúde, esse já é ruim. E se você melhorar essa questão, possivelmente, muita medicação que você toma, você não vai precisar tomar mais. Exatamente. Então, nós temos que pensar nisso. Então, agora, nessa semana, que nós vamos estudar nos outros dias aqui, que eu estou falando semana, mas é nos outros dias que nós vamos apresentar para vocês, vocês vão ver como é bom descansar em Cristo. Então, vamos dar sequência aqui. Se as meninas tiverem uma coisa para acrescentar aqui no domingo, senão já vão para segunda com a Marli. Então, vamos para a segunda. Aqui fala nessa parte de segunda, encontrando descanso em Cristo. Esse me remeteu a mim mesmo, né? E no versículo Mateus 11, 28, 30, fala que vem a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nossa, esse texto, para mim, falou tudo, como eu disse para você. Os 10 dias de oração já veio mostrando isso para mim. E na lição de controle de estresse, eu estava assim. Eu estava totalmente, assim, por isso que esse ano eu agradeci muito a Deus, que Deus me ter respondido, eu não ter pegado muitos cargos. Porque eu já estava descontrolada, né? Eu tenho depressão e aí eu já não estava, meu limite já estava muito acima e eu não percebi, mas eu percebi quando eu comecei a sentir o desejo de não estar na igreja mais. Porque isso me faz, eu começo a ter medo, a vontade de sair correndo, de não ver ninguém, de me refugiar. Então, assim, essa parte, com esse tempo eu vivi isso e fui vendo que o estresse, eu estava muito além daquilo que podia. Eu não tomo medicação, não procurei um profissional, né? Eu nunca procurei um profissional, né? As minhas depressões sempre foram, graças a Deus, a Bíblia.
Eu pude, graças a Deus, eu tive essa oportunidade. Eu agradeço a Deus por isso. Eu vi pessoas que não teve essa oportunidade, mas eu tive essa oportunidade de me reconhecer de novo. Então, através disso, foi os 10 dias de oração, porque eu não estava mais me controlando e eu vi que eu havia necessidade de procurar um profissional, mas com os 10 dias de oração, eu não estava conseguindo me concentrar. Mas a partir do momento que eu comecei a levantar às 5 da manhã, mudar a minha alimentação, ver quanto Deus pôde fazer, isso foi excepcional. Foi uma mudança, né, que eu tive e estou tendo ainda, porque eu ainda acho que eu devo tomar medicação para mim abaixar ainda um pouquinho, que eu sinto ainda que eu tenho muita vontade de chorar, eu tenho muita vontade de me isolar. E isso é muito grande. Mas ainda eu vejo que Deus está trabalhando perfeitamente em cada momento. Tanto que que eu comecei o serviço faz 2 semanas e na primeira semana já buguei, né? Então, não foi fácil. Mas foi Deus me falando o tempo todo, porque agora eu consigo fazer o tipo de oração que eu não conseguia. Eu não conseguia ficar de joelhos, não tinha controle da minha mente. Ao mesmo tempo que eu ficava agachada, eu tinha que levantar. É horrível quando você pensa que você quer falar com Deus e você não consegue. Porque você não consegue pôr de joelho. Você está de joelho e você quer levantar. É um desespero para você levantar, é uma coisa horrível. Mas Deus tem me mostrado que eu tenho tido e eu tenho conseguido fazer mais de uma vez a oração ao dia. E eu tenho conseguido também me levar muito a Ele o tempo todo. Então, foi perfeito. Então, fala assim, que quando aceitamos o convite de Cristo para descansar nele, passamos a desacelerar, em vez de responder aos problemas impulsivamente. Graças a Deus, eu estou tão calma que até a chefe falou assim, mas como assim? Você aqui tem que falar alto, não baixo. Você fala muito baixo. Então, ela ficou muito com medo de falar comigo. Falou assim, não é sobre religião, tá? Eu falei, eu entendo você, mas é uma coisa que eu estou gradativamente melhorando. Porque o medo faz parte da minha vida, infelizmente. Por causa da minha depressão, eu tenho muito medo, tenho muito receio das coisas. Então, eu breco para falar, eu breco para as coisas, eu breco para, às vezes, responder, porque quando eu vou responder, eu já sou muito sincerona, além do limite, e aí eu percebo que eu estou fazendo mal para a pessoa, porque isso me faz mal, porque eu me cobro muito, e eu tenho esse grande defeito, de me cobrar o que eu faço para as pessoas. Não preciso nem dos outros falar, eu já me cobro particularmente. Então, essa é uma forma de... Então, encontrando descanso em Cristo, essa lição, esse dia, na parte da segunda-feira, foi muito importante para mim. Foi trazer isso, o jugo de Cristo, né? E a gente levar a Cristo tudo aquilo que antecede, que eu levo a Ele e me elevo a Ele, é a parte maravilhosa, porque a gente pode descansar realmente nele. A gente pode acreditar que Ele vai fazendo mais. E descansar em Cristo, que fala na lição, né? É o vigor que fica a entregar a Deus as consequências, as situações estressantes, né? E eu deixei um citado aqui que fala também: guardar a palavra de Deus no coração pode ajudar a acalmar nossa mente e fazer bem ao nosso corpo, né? Enquanto nos lembramos da bondade de Deus e reivindicarmos suas promessas, né? Quando eu falo assim, muito que a gente pensar nisso, né? Para não pecar contra Deus, para não fazer algo além daquilo que a gente vai se cobrar. Porque o estresse também traz a cobrança na gente, né? Aí eu fico usando algo de errado, né? A pessoa não olha na minha cara, não fala um bom dia, né? Igual eu te falei. Por quê? Não, a gente tem que... Hoje eu me vejo diferente. Às vezes ela tá ocupada com tanta coisa. Né? Às vezes parar de julgar, mas só entender. Talvez a pessoa não tá no dia bom e ok, entendeu? Porque tem a questão do outro lado. E o interessante nesse dia também, que eu gostei bastante, foi que, assim, o verso da semana também vem falando que, né? Porque eu vou te aliviar.
Então, assim, quando você tem o jugo, Deus não está falando que ele vai tirar todas as provas da sua vida. Ele só está literalmente falando, vem pro meu lado que eu te auxilio. Ele vai ficar um pouco mais leve, mas não quer dizer que você não vai ter. Mas ainda assim, dentro das provações, Deus fala que se a gente estiver do lado dele e confiando plenamente, é aí que a gente vai conseguir ter com que essa pressão reduza mesmo. Mas falar é muito fácil. Agora, fazer isso na prática é uma coisa que é muito complicada, porque é você tirar o seu eu, você se diminuir, você entender que Deus ele é o perfeito e o dono da sua vida, e só assim a gente vai conseguir entender que talvez aquele problema ele não esteja suficiente para nós como humanos conseguir resolver, mas a gente tem um Deus à nossa frente que ele literalmente consegue fazer tudo que a gente precisa, e descansar nele e ter esse jugo um pouco mais suave, eu acredito que seja isso. E na lição de segunda-feira foi muito bom, que ela fala dessa questão da pressão. A pressão precisa vir, é igual a questão do diamante. Diamante, para ele só ter valor, ele precisa passar pelo fogo, precisa passar pelo esgrimo lá, porque ele precisa ser lixado, moldado. Então, ele precisa passar para realmente ele se tornar um diamante. Então, Deus ele vai nos moldando através das provações. E nesse versículo do jugo que fala, o jugo é, na verdade, colocar uma segunda pessoa. Não é estar sozinho, é estar junto com Cristo. É isso mesmo. Então, é tudo aquela base maravilhosa, né? É a receita perfeita, né? Cristo ao seu lado. Então, toda vez que a gente viver, poder vivenciar isso, é maravilhoso, né? É perfeito, né? É lindo Deus é demais. perfeito em tudo. Amém. Eu tava aqui escutando as meninas falar e eu tava lembrando, né, da lição. Aí, tá voltando isso aqui. Elas ainda não falaram. Não, acabaram de falar, então não vai dar de falar. Aí, passa mais um pouquinho, isso aqui ainda não falaram. Aí vai lá e fala de novo. Aí não fica nada pra eu comentar. Não é que eu não estudei, gente. Eu estudei. Só que elas falaram tudo que tava... Ao mesmo tempo que eu tava pensando, você tá falando nessa linha. Então tá faltando ainda isso aqui. Aí vai... E muda e fala já o que estava faltando. Aí, ao mesmo tempo, elas conseguiram falar de tudo que estava faltando. Então, particularmente, é que eu não quero ficar sendo repetitivo, né? Porque elas já falaram aqui, tudo aqui da lição. Então, a gente está com um probleminha aqui. Rapidinho a gente já resolve. Daqui a pouco a nossa convidada aqui, isso aí a minha é o ânimo, gente. A gente está empolgado nessa lição. Ela fala aqui Ficou emocionado. Mas essa lição foi empolgante. Isso mostra como a lição foi empolgante, né, Grazi? Agora ela já pode falar aqui na nossa parte de terça-feira. Então, pra gente. O problema foi eu mesmo. É que eu não tô acostumada assim, com essa tecnologia. Da última vez eu tinha que segurar o microfone, agora... Mas vamos que vamos. Gente, ó, de terça-feira, o título é Levando o Jugo com Cristo. O interessante é que, assim, cada dia a lição ela tem um foco. Primeiro é contar uma história, depois é contar a questão histórica, e agora, na terça-feira, vem falando sobre a questão do jugo. O que é realmente o jugo? E a palavra ela vem traduzida do grego zugos, que aí, nesse caso, ele vai se referir àquilo que vem em cima de dois bois. É como se fosse uma madeira que unisse dois bois, para que ali eles conseguissem ter uma carga a mais, eles conseguissem equilibrar essa carga entre os dois. Então, isso basicamente é esse jugo que a gente vem falando desde o começo da nossa lição. E aí, na segunda-feira, a gente falou sobre essa questão de estar colocando Jesus, né, como o segundo boi aí do nosso lado, para que a gente ficasse realmente dividindo esse jugo. E aí, eu até grifei sobre a questão que, assim, às vezes a gente olha, nossa, mas o que realmente é o jugo? O jugo é literalmente você estar ligado a alguém. Se você está ligado a alguém, é como se você estivesse num cabresto, né?
Será que realmente você ter um jugo é uma coisa boa? Maravilhoso. E aí, né? na lição, ela vem mostrando que, na verdade, a gente tem que olhar com outros olhos. Não é que, literalmente, a gente está sendo controlado e sendo levado para um lugar ruim. Não, na verdade, a gente está entregando o controle da nossa vida para a pessoa que, literalmente, sabe qual é o melhor caminho. Por exemplo, quando eu li essa lição, eu lembrei justamente da ovelha perdida. O pastor, ele estava colocando as ovelhas dentro do aprisco, não era para deixar a ovelha falar, nossa, eu não posso fazer nada. Não é porque a ovelha não podia fazer nada. É que naquele momento ela precisava estar ali, porque para a segurança dela, porque tem os lobos que vêm de fora. Então existem várias coisas, é para isso que existe. E o jugo é a mesma coisa. Deus, ele vem mostrando que, opa, peraí, mas o meu jugo não é o seu jugo. Então vamos lá, o que Jesus está falando? Retire o seu jugo e coloque o meu. Mas para você ver, ele deixou desde o início da criação, ele já deu ao homem uma mulher. Então quer dizer que dali Deus já mostrou que tem que andar unido, são união, você né? Divide o fardo, fica muito mais fácil. Leve. E na visão de Deus também é a mesma coisa. Ele fala que o nosso fardo, como pecadores e como pessoas realmente que não merecem a salvação, o nosso fardo ele é muito pesado. Ele é muito pesado. A gente não dá conta sozinho. Não tem como. E se a gente literalmente dividir essa carga com Deus, ou mesmo pegar o fardo de Deus, a gente vai conseguir levar a vida muito melhor. Porque é só dessa forma que a gente consegue ter essa liberdade. Ah, tá controlado pelo jugo de Deus. Oh, meu Deus, prefiro estar no seu jugo do que estar por aí sozinha. Porque se eu for sozinha, o negócio não vai ser legal. Porque a gente, como ser humano... Você acha que a gente vai no caminho certo, procurar coisas boas? Não, a gente vai tentar subir a montanha, quebrar uma perna, pensando assim num boi, né? Ou mesmo numa ovelha. A gente não vai procurar um lugar fácil. A gente não sabe. Por quê? Porque quem é o pastor? Quem conhece onde a gente está? Então, literalmente entregar a nossa vida e colocar o jugo realmente é dessa forma. E mais interessante ainda é que ele deixou o Espírito Santo para nós, né, gente? Então, não deixou nós nunca estamos sozinhos. É isso aí. Então, é maravilhoso, né? Desde o início da criação, Deus não deixa nós sozinhos. Então, o jugo foi perfeito, né? Na nossa vida. Aqui, além de Deus, de Cristo, ele querer que a gente compartilhe o jugo com ele, quando, igual a Grazi falou, que é mais é o correto a gente compartilhar isso com Cristo, porque sozinho a gente vai cair, a gente vai se desviar, a gente não vai aguentar essa pressão que é carregar o pecado. A gente não foi feito atualmente para isso, de carregar tudo sozinho. A gente tem que compartilhar com Cristo. E uma parte que a lição coloca, a forma que ela coloca, muitas vezes, por conta da gente não conseguir carregar sozinho, Cristo carrega sozinho pela gente. Mas Carregou, né, também, né? Carregou também. Carregou tudo. Ele... E ainda está carregando. Mas para isso, a gente precisa aceitar que ele carrega pela gente, que ele esteja realmente do nosso lado. Então é uma questão de aceitação, que a gente precisa ali aceitar que Cristo tem esse poder, ele tem essa capacidade, mas a gente precisa deixar que ele possa agir na nossa vida. E é interessante isso, né? Que ele dá essa aceitação para que, igual você falou, para a gente aceitar ele, e ele não vem assim intrometendo na nossa vida. Se a gente não aceitar ele, o que ele pode fazer por nós? Ele fez já por nós. Mas se a gente não aceitar, não tem como ele fazer mais nada, né? Quando a gente aceita, ele está lá com os braços abertos, né? Estou aqui, meu filho. E na lição, lá embaixo, ela vem levantando uma pergunta que eu acho super interessante a gente colocar em pauta aqui, que a questão é a seguinte: que coisas parecem mais fáceis sob o jugo do mundo? As mentiras hoje em dia. Eu pus as mentiras porque tá demais. Tá demais. E não de quem habita nas mentiras? Satanás, infelizmente. O que eu pensei também foi a questão do trabalho. É tão mais fácil você não ter
não obrigação, né? Vamos falar a verdade, mas nós temos um princípio. E muitas das vezes para o mundo isso é como se a gente estivesse fazendo uma loucura. Então, para a gente, ou na verdade, né, para o mundo, se você não tem um princípio, você faz o que você quiser. Faz o que quiser. Isso aí. Então, Agora eu vou falar? pode falar. Que bom que vocês estão falando muito bem, hoje eu não preciso falar muito. Isso que é bom chamar pessoas que falam bastante, né? Não precisa falar muito, fala Esqueceu. tudo que a gente precisa falar, mas ia falar, já falou. Mas o que eu, em si, eu peguei da lição aqui nessa parte de quarta-feira, é que as promessas bíblicas, elas fazem uma grande diferença. Então, quando nós estudamos a lição, que é da lição da Escola Sabatina, onde a gente tem um contexto bíblico desde sábado, depois a gente vai passando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, aonde a gente vai discriminando o assunto e a gente vai entendendo algumas situações que a gente vai passando no nosso próprio cotidiano. Marli deu citação, experiência dela, da questão da depressão dela, como que ela tem buscado, palavra de Deus. Os 10 dias de oração, para que você não entende o que nós estamos comentando, 10 dias de oração é você ter serve para que você tenha uma intimidade no primeiro horário do seu dia com Deus. Então é você, por exemplo, se você trabalha às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, é você acordar uma hora antes e você tinha um assunto sobre estudar. E o assunto desse ano foi em questão da saúde. O que é saúde? Total. Saúde física, mental, espiritual, de alimentação, tudo está envolvido. Se você estiver faltando em um desses aspectos, você está desequilibrado. Você tem que estar unido com esses todos. Então, uma citação aqui é a questão do descanso. Descanso em Cristo. Mas nós temos a questão que quando você está descansando em Cristo, você dorme melhor também. E se você não dormir bem, no outro dia você pode acordar estressado, nervoso, e às vezes qualquer pessoa vai falar com você e você vai fazer o quê? Dar patada. E a questão do jugo, que é interessante quando Deus fala, o meu jugo é diferente, porque você carrega um monte de coisa, igual a Grazi comentou. Então, se a gente for colocar, o que nós temos de fardo? Decepções, brigas, a gente não consegue perdoar algumas situações. Nós temos as nossas contas diárias do nosso cotidiano, que pesa, que a gente às vezes precisou comprar de emergência, a gente tem que arrumar algum veículo que nós temos e às vezes a conta saiu alta demais. Isso é o que? Fardo. E pesa. Se a gente for tentar resolver das nossas próprias formas, nós vamos procurar em outras situações. Aí nós vamos fazer às vezes mais dívidas. Nós vamos ficar pior, às vezes nós vamos ficar acamados, nós vamos parar no hospital porque nós chegamos num burnout aí, que é onde você está totalmente já com um desequilíbrio na sua saúde. Então, a promessa bíblica faz muita diferença. E aqui cita que a gente tem que estudar, porque essas promessas, elas ficarão na nossa mente por quando nós for passar por algum problema. Então, acredito que nós 4 que estamos aqui, e você que está na sua casa, já passou por alguma situação e você lembrou de um texto bíblico. Qualquer um, mas o que vem mais à mente, o meu é o que eu mais gosto, é o Senhor meu pastor, nada me faltará. Esse é um capítulo do Salmos 23, capítulo 1. Nossa, mas é tão simples. Sim, esse simples faz uma grande diferença. Você sabe que tem um pastor cuidando de você. Aí quando você lembra do pastor cuidando de você, você lembra das ovelhas perdidas, aonde você tem 99 que está em comunhão ali e uma se perde, e Deus, ele se preocupa com essa uma, porque faz uma grande diferença essa uma. Então você pode ser essa uma. Então você tem que voltar, igual eu citei na lição anterior, você tem que voltar na origem. Onde é a origem? Cristo. Quem nos fez? Quem nos criou? Cristo. Então basicamente é isso. E remetendo à nossa rede semântica aqui, nossa palavra é descanso. Então gostaria que nossos convidados e o Wellington também citasse, quando vocês ouvem descanso, o que você remete à mente de vocês. Bom, eu vou falar minha palavra e aí eu vou passar as do marido também. A gente estudou junto. A minha palavra eu coloquei sábado, porque sábado é o nosso marco da criação,
E o dia que Deus abençoou, santificou e também descansou. Então, assim, se Deus descansou no sábado, quem sou eu para falar que eu não preciso? Exatamente. Eu só tive descanso, né? Eu pus Calma várias aí. aqui, né? Eu pus Cristo, gratidão por Ele, por me dar a liberdade de ter confiado nele, de estar melhorando. Ele me trouxe paz e alívio também. E várias outras coisas. Alívio também foi uma palavra Falou tudo são as que eu palavras. falei. Mas a outra que tá ali acho que é leveza também. Quando você tá descansado, um dia muito estressante ou uma semana de muito trabalho ali, de muita correria, quando você descansa apropriadamente, você fica no outro dia mais leve, né? Que se passou mais um dia. É realmente o sábado. Quando chega ali o sábado, um dia anterior, você descansa apropriadamente. No sábado, quando você acorda para se preparar para ir para a igreja, estudando, ali se preparando momentos antes de ir para a igreja, você sente, realmente, para sentir que é um dia diferente, porque realmente é um dia diferente. Então você acorda às vezes mais feliz, você acorda mais disposto, você quer fazer mais coisas e é o certo. Quando você... A gente está relatando sobre o sábado porque se remete muito ao descanso. Então, se você acorda num dia, no sábado, não descansado, então, às vezes faltou o que a gente estava falando aqui. Você não dormiu a noite anterior bem, ou as coisas que aconteceu durante a semana ainda tá te afligindo, então você não entregou apropriadamente para Cristo também, para livrar você dessas aflições. Então é o descansar apropriadamente, né, eu diria. É o sábado. O sábado é o diferencial. E é interessante que quando você trabalha a semana inteira, que você descansa no sábado, é totalmente diferente o descanso, gente. Você tem uma revitalização diferente. É santificado mesmo. Então, é aquele dia que você fala assim... Eu até falo, os outros reclamam às vezes... você vai dormir à tarde no sábado? Gente, eu tenho que dormir à tarde porque parece que eu sou transformada. É uma bênção maravilhosa para mim começar a minha parte de domingo. É interessante. A semana, né? É a semana. E eu tenho que dormir um pouquinho que eu durmo, eu me sinto e falo assim, nossa, hoje eu sou outra pessoa. E realmente é interessante. Eu posso dormir a semana inteira, à tarde, às vezes um pouquinho, alguma coisa, 30 minutos, às vezes antes de trabalhar. Mas eu sinto que no sábado é diferente. É completamente diferente. É outro alívio que você sente, é a carga que você descansou, você tirou, você aliviou o seu corpo. Deus ali habitou realmente em você. Por isso que o sábado é santificado. É porque quando a gente fala assim, gente, eu sei que todas as denominações assistem a gente, é importante a gente estar frisando isso também. Não é que a gente está literalmente falando que a opinião de vocês não importa. Mas o que a gente está dizendo aqui é tudo aquilo que está descrito na Bíblia. Deus, ele fez o sábado, ele abençoou e ele santificou. E quando a gente literalmente coloca isso em prática da maneira certa, você vê que é diferente. Não tem como você continuar o mesmo. E outra, até a sua mente parece que você é limpa, é incrível. Você muda completamente a sua rotina, você sai de todo aquele problema que, independente, você não tem a solução. Não é o dia de você pensar nisso, só entrega na mão de Deus. E nesse dia você consegue um descanso, que é esse descanso que talvez você precisaria para que você conseguisse achar a solução. Entendeu? Então, até nisso, Deus é perfeito. Ele sabia da nossa correria, sabia que os nossos dias iam ser diminuídos pela quantidade de informação, a quantidade de coisa que a gente precisa fazer, e ainda assim Ele deixou um dia específico para que nós conseguíssemos descansar nele. Amém. Vamos dar sequência aqui para a nossa quinta-feira, chegando nos nossos finalmente, com as nossas convidadas. Isso aí. Pode começar. Empolpar aí, tudo Pode certo. ser.
Na verdade, o Wellington, ele comentou uma questão de preparação, na verdade, né? Que às vezes a gente pode não descansar tão bem, porque a gente passou muito tempo ou dormindo tarde, enfim, dependendo da questão da rotina. E a quinta-feira é literalmente mostrando passos práticos para a gente consiga realmente se libertar e dividir esse jugo com Cristo. E, na verdade, ele inicia falando assim, que quando a gente está com a nossa vida saindo do controle, a questão não é termos problemas, é quando você não vê solução para o problema. Nós não estamos tomando o jugo de Cristo. Então, ou nós estamos achando que nós somos autossuficientes e que nós damos conta de tudo. E, na verdade, é todo o contrário. Quando a gente segue o padrão de Cristo, quando nós colocamos as expectativas de Cristo, tudo isso se torna até muito mais leve para nós, porque a gente não vai ficar literalmente, nossa, eu preciso conseguir essa casa agora. Por quê? Por que você precisa dessa casa agora? É Deus que está te mostrando que você vai conseguir fazer isso agora? Se não for, por que você está todo ansioso? Entendeu? Não, coloca na mão de Deus. Se for para ser, vai ser. Se não for, também descansa nele. Então, vem mostrando isso, que quando a gente tem a nossa vida virada do avesso, talvez seja por nossas escolhas e também pelo nosso consumismo. Talvez a nossa vontade de ter aquilo tudo tão rápido, sem pensar, a gente acaba literalmente aumentando a nossa carga. E por isso a gente precisa trabalhar mais, a gente precisa fazer muito mais para que aquele objetivo que nós colocamos, muitas vezes sem pensar, sem fazer um planejamento, que é um dos passos que a lição na quinta-feira dá, isso acaba realmente aumentando o estresse e a ansiedade dentro do nosso dia a dia. Mas vai falando aí, senão eu vou falar. Pode. É porque é a mesma coisa que você falou, né? O nosso orgulho, deixar o nosso eu dominar e não Cristo dominar. Por isso que vem falando assim, orar é meditar na palavra de Deus, né? Ela melhora, gente, desculpa, porque eu tô meia cegueta, né? Nosso foco e nossa capacidade de planejar bem. Realmente, igual eu falei, hoje eu consigo mais orar mais vezes, eu consigo mais manter a mente de Cristo e o louvor, né, que eu gosto muito. Então, assim, quando eu tenho a mente que eu pego para orar, ou que eu tenho a palavra que eu acordo, que deixo primeiro Deus que eu ponho na minha vida, aquela palavra que eu li de manhã, a Bíblia, ela vai fazer efeito ao meu dia. Então, se eu começo dando o primeiro dia a Deus, naturalmente, eu vou conseguir refletir melhor na palavra, eu vou conseguir pôr em prática e é onde que eu vou sentir a presença de Cristo e conseguir me acalmar mais, né? Pôr na vida em prática. E o ideal aqui fala que é meditar em alguns períodos do dia, né? Como eu falei para vocês. Eu estou conseguindo meditar mais, né? Eu estou conseguindo vir almoçar, agradecer a Deus e consigo fazer a oração para voltar para o trabalho. Isso para mim eu nunca conseguia fazer. Hoje, assim, foi uma transformação renovadora na minha vida que hoje eu estou conseguindo fazer isso e é muito gratificante. Chegar no trabalho e você sentir que Deus abriu as portas para você e você entrou e Ele está com você. E o medo você deixou lá fora, ele ficou lá fora e você conseguiu. Eu tenho conseguido falar com as pessoas melhor. Então, isso me fez aceitar que eu dependo completamente de Cristo. Porque eu deixei o meu orgulho muitos anos atrás atrapalhar tudo que eu fazia. Hoje eu percebi que eu tenho que ser a todo momento de Cristo. Então, a oração é uma das partes ideal, né? Vem falando também sobre a questão de memorizar versículos bíblicos, né? Que isso também auxilia a gente a tomar melhores decisões. Porque com a palavra na nossa cabeça, o Espírito Santo vai lá e te ajuda sempre a lembrar. Falou, opa, lembra daquele versículo lá. Então, dessa forma, a gente consegue ter melhores decisões para a nossa vida também. Isso nós estamos falando da nossa vida diária junto com a nossa comunhão com Deus. E aí, a segunda parte da lição de quinta-feira, ela vem dando passos práticos para a gente conseguir também organizar a nossa vida diária. Porque se a gente tem uma organização e um cronograma,
cronograma, isso também auxilia a gente diminuir a questão do estresse. Exatamente. E aí o primeiro parágrafo, ele vem pedindo para que literalmente no dia, inclusive isso foi uma conversa que eu tive com a minha coordenadora do trabalho, tá? Para vocês verem como Deus também age em tudo. Ela falou assim, gente, olha, sempre que vocês têm muita coisa no dia para fazer, lista tudo que vocês precisam fazer. Bota numa lista. Depois vocês vão colocando as prioridades. Então, o que é prioridade para você que não pode passar de hoje? Então, esse eu resolvo. O outro a gente vai ter que deixar para outro dia. Mas vamos priorizando, porque o trabalho é muito grande. Então, a vida está sempre mudando. Os momentos são muito rápidos, sabe? Então, você priorizar, mas você ter tudo listado, te ajuda também. Sempre falo que quando você escreve, o escrever te ajuda também a limpar um pouco, desobstruir a mente. Então, o escrever te auxilia para você também conseguir organizar suas ideias. Então, essa foi uma das dicas de quinta-feira. E bom também foi na dica, melhor ainda, que eu amei, né? Que a gente tem que processar tudo aquilo que as pessoas falam, né? Porque às vezes as pessoas vêm te pedir as coisas e a gente já fala assim, já de uma vez de cara. Não, bora lá. Esquece que as coisas não é assim, né? A gente tem que saber como a gente pode falar um não. E um não, às vezes, não é para prejudicar os outros, mas o não é para se preservar naquilo que é certo e buscar processar se aquilo que vai fazer é correto, se está correto, né? E aí o não, ele vem com forma de você também saber que você está saindo de uma fria, né? Às vezes de uma fria, porque você entra numa fria, rapidinho a gente entra numa fria, né? O sim rapidinho vem na mente da gente, porque a gente sempre quer agradar as pessoas. Mas às vezes, talvez agradar as pessoas, devemos ajudá-la, às vezes falando um não, né? Porque às vezes ela fala, olha, ela não tem coragem de falar um não. Mas hoje eu vejo que falar um não é essencial. Porque um não, não é que você... Você estabelece o seu limite. Não é o da pessoa. Você está colocando até onde você pode ir. Porque às vezes você não vai dar conta de ajudá-la. Falando sim, e aí você se prostra. Fala assim, mas como eu falei sim se eu não tenho capacidade de ajudá-la? E às vezes até prejudica a pessoa. Porque às vezes o sim teu, você está achando que você está ajudando, você está prejudicando. Então, hoje em dia, a fazer isso, a gente processar aquilo que as pessoas falam para você, pensar bem antes de dar uma resposta. Não é feio você falar depois. É feio você falar o sim e não saber agir, e não saber ajudar, né? Eu acho que isso é mais feio. A última dica também que eu acho super interessante é a questão do delegar. Às vezes a gente acha que só a gente sabe daquilo, que só a gente sabe da melhor forma que pode fazer. Isso você está tirando a oportunidade da outra pessoa dela ou aprender ou mesmo te mostrar que ela também é capaz. Então, assim, o delegar tira uma carga também dos nossos ombros. Então, você sabe que você pode contar com aquela pessoa, você deu uma tarefa para ela, então aquela você não precisa mais se preocupar. E aí, com isso também a sua carga aí vai diminuindo. Então, assim, são dicas super práticas, super válidas para o nosso dia a dia, que assim, independente da sua área, seja saúde, seja realmente financeiro, enfim, você seguindo esses passos, você consegue ter uma vida melhor e com um pouco menos de estresse. Isso aí. De novo, elas falaram tudo. Então, eu vou aqui partir para o nosso último dia. Gente, você tem que fazer assim, ó. Já encerra. Não, a gente gosta quando as convidadas falam bastante, que a gente não precisa falar quase nada. É isso mesmo, concordo. E partindo aqui para o nosso último dia, sexta-feira, vem falando que de união completa com Cristo. Aqui ela vem pontuando ou reforçando, né? O que a gente já está comentando aqui a lição inteira. Então é mais para fixar mesmo na nossa mente que quanto mais a gente entregar o nosso o jugo para Cristo e aceitar o jugo que Ele entrega para a gente, melhor a gente vai ter uma qualidade de vida. Então a gente não precisa e não tem que carregar tudo sozinho, querer resolver tudo sozinho. A gente pode compartilhar com Cristo, a gente pode compartilhar, no caso, você que é casado, pode compartilhar com sua esposa, com seu marido, porque fica mais leve.
o ser humano, ele não foi feito para viver isolado do mundo ali, sozinho. Porque todo mundo tem suas dificuldades. A Marli aqui expôs a dificuldade que ela tem pessoal dela. Igual todo mundo aqui tem. Todo mundo tem um pouco de ansiedade, todo mundo tem um pouco de síndrome do pânico, todo mundo tem um pouco de depressão. Isso infelizmente é normal de toda a população. Então a gente tem que saber verificar esses gatilhos nossos e saber os meios para que às vezes não piore, né, ali a situação, porque a depender do grau da pessoa às vezes que tem depressão, se em algum momento ela ali, digamos assim, entre aspas, explode, às vezes ela fica muito mais ansiosa, às vezes ela não consegue nem sair do quarto, porque tá tão atacado, tá tão forte, que isso tá prejudicando não só a ela, mas às vezes o companheiro dela ali, que tá com ela, pode estar sendo afetado também, os seus filhos e as pessoas que estão ao redor dela. Então tudo isso vai prejudicando. Aqui a gente não está falando que é falta de Deus. A gente sempre escuta isso. Muito importante. Muito tempo atrás, muitas pessoas falavam isso. Falta de orar. É falta de você ler a Bíblia. Não tem nada a ver com isso. Infelizmente é o mal do século. Infelizmente é mais um pecado que Satanás implantou aí no nosso mundo de hoje. Então se agarrar na palavra de Deus, ali na Bíblia, mas é o saber que às vezes não só isso, às vezes pode não ser suficiente. Às vezes você pode precisar buscar alguma ajuda mais profissional, um psiquiatra ou um psicólogo, mas você já até nessa base que Cristo nos dá mediante a Bíblia, pode já te ajudar, pode já esclarecer algumas coisas e pode te aliviar a pressão que a gente está falando aqui desde do início. Eu queria ler só uma passagem que eu achei bastante interessante aqui, que a lição ela colocou. As pessoas fabricam para o próprio pescoço jugos que parecem leves e agradáveis, mas mostram ser extremamente torturantes. Cristo o vê e diz: tomem sobre vocês o meu jugo. O jugo que você colocaria em seu pescoço, que considera ser bem ajustado, não é isso, absolutamente. Tome sobre si o meu jugo e aprende de mim as lições que são essenciais para você, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, é o saber reconhecer quando você está próximo do seu limite, que você não precisa e não tem que fazer tudo sozinho. Então, era o que eu entendi aqui da parte C, de forma geral ali da lição, que a gente não precisa fazer tudo sozinho. A gente pode entregar principalmente para Cristo os nossos fardos e compartilhar esse jugo do nosso dia a dia que a gente sempre carrega, e também com uma pessoa de confiança que a gente tem do nosso lado também. Queria que aqui, cada um aqui falasse rapidinho o que achou da lição, ou comentasse alguma coisa aqui da sexta-feira, para a gente já encerrar o nosso pod de hoje. Pode começar pelas nossas convidadas. Bem, eu achei maravilhosa a lição. Eu não tenho nem que pôr, nem um tio, nem nada, porque tá perfeita. Deus falando. Essa lição veio para falar com a gente mesmo, porque a gente é dependente dele o tempo todo. Traz alívio, traz conforto. E engraçado que, assim, desde o começo da lição, tanto como vai ser o nosso livro, tá falando sobre mente, né? Sobre saúde. Então é isso, que a gente possamos buscar sempre a Cristo, né? Porque Ele é o essencial. Sem Ele, eu falo que a gente se renova a cada manhã. Só Cristo para renovar. Então esse foi meu ponto-chave. A dependência dele a todo tempo, nossa, é perfeita.
Tem mais nem que pôr. Ô, lição maravilhosa. E o interessante dessa lição também, na verdade são todas, que elas dão passos para a gente literalmente colocar em prática. Aqui a gente não está falando que seu mundo vai mudar, sua mente vai mudar de uma hora para outra, mas que você precisa tomar uma atitude hoje para que tudo aquilo que você tem sentido, que você não continue sentindo na mesma intensidade. Então, assim, o que eu falo para todos que estão escutando a gente hoje comecem. Até a mesma questão da atividade física, alimentação, enfim, comecem. Que no começo vai ser difícil? Vai. Mas depois do 15º dia, vocês vão ver que esse hábito em si, de você começar a organizar mais a sua vida, de ter um tempo para adorar a Deus, tudo isso vai fazer com que a sua mente se acalme e assim você consiga realmente seguir aí os dias da melhor forma possível. Não é que você não terá problemas, mas você vai ter o acalento de Deus. Amém. Muito bem, vocês falaram tudo, é isso aí, até a próxima. Vou brincando, gente. O que eu tiro da lição é uma reflexão que eu até já comentei, que o nosso fardo, ele é gigante. É como se nós fosse um trem carregando várias cargas e como se a qualquer momento nós fosse sair do trilho. E quando a gente está para cair do trilho, nós lembramos do quê? Dos versículos da promessa, que foi que a Grazi comentou, sobre a gente ter memorizado esses versículos. Aí você vai falar assim, capítulo e versículo, aí você vai falar assim, mas como que eu vou lembrar? Aí nós lembramos do que a Marli nos disse, nós temos o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Então, quando Cristo subiu ao céu, ele já deixou bem claro, eu vou, mas vou deixar um Consolador, porque ele já sabia o que nós iríamos passar. E ele já sabia como que seria o fardo hoje em 2025 para cada um de nós que estamos aqui. Então, assim, a promessa de Deus, procura na Bíblia. Tudo que as promessas que Deus fez, se não foram cumpridas. Se tudo que ele citou antes dele morrer, se tudo não cumpriu tudo certinho que ele estava falando. Então você pode confiar em Deus. Se você não acreditar no que nós estamos falando aqui, pesquise a Bíblia, estude a Bíblia, do começo ao fim. Eu garanto para você que você vai mudar o seu pensamento, porque a Bíblia ela se completa. E assim, o seu fardo não pode ser o meu fardo. Pode ser pesado para você, mas eu tenho o meu fardo que é muito pesado também. E quando eu entrego a Cristo, eu consigo ter um descanso pleno. Quando eu não entrego, vou continuar carregando. Até que chega um momento que a gente dá uma surtada e acontece alguns problemas psicológicos. Então, pensamos nas promessas. Lembre sempre, Deus está cuidando de você a todo momento. Só não vai cuidar de você se você não quiser. Amém. Então, queria aqui pedir para minha esposa fazer a oração final. Desse jeito. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor está conosco o tempo todo. O Senhor nos convida a dividir o fardo, Senhor, que é essa vida que nós estamos levando nesse mundo. O Senhor sabe que os nossos dias aqui não estão sendo fáceis, mas, Senhor, que o Senhor nos ajude a estar cada dia mais perto de Ti e cada dia mais preparado para estarmos contigo nas mansões celestiais. Que o Senhor também esteja com aquelas pessoas, Senhor, que estão vivendo com a depressão. Essa doença não é fácil, Senhor. Que o Senhor as ajude, as auxilie, que o Senhor realmente ajude, Senhor, mostre o caminho, a melhor forma para que elas consigam aí ser tratadas. O Senhor esteja conosco, esteja com o podcast, que o Senhor coloque a mão, Senhor, que esteja sempre trazendo pessoas aqui para poder estarem fazendo o podcast junto com os meninos e que o Senhor cada dia mais abençoe esse projeto. Nos dê uma ótima semana em sua santa presença. Abençoe aqueles também que estão aqui nos assistindo, que o Senhor coloque a mão, independente do problema que seja, o Senhor sabe. E que tudo seja feito conforme a tua vontade, não a nossa. Eu que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a você que ficou aí mais um podcast até o final. Quero pedir para você já deixar aí o seu
like aí, que ajuda bastante o nosso canal. Se você gostou, se foi importante aí para você a lição de hoje, curte lá, compartilha também, que às vezes para outra pessoa também, ela talvez precise ouvir o que a gente falou aqui e talvez possa também auxiliá-la na sua vida também. E eu tenho um convite especial para você, quero te convidar aqui para a lição 11, cura no sofrimento. Eu quero te pedir para estar junto aqui com a gente no próximo programa. Até mais. Tchau. Até mais, tchau. Foi, galera. Ainda mais de 1 hora?